Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 11, a humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são: o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Segundo, Ramã é chamado para honrar Mardoqueu. Terceiro, a síndrome de imperador. Nosso texto áureo se encontra em Esther, capítulo 6, versículo 11, que diz: E Ramã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. A verdade prática diz que Deus abate e exalta a quem ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo dele. A palavra-chave é humilhação e também é honra. Primeiro tópico, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Primeiro subtópico, uma noite decisiva. Então, aqui existia 2 cenários distintos. Enquanto o rei Assuero foi para o seu aposento, Ramã saiu todo animado, exultante do banquete que foi oferecido por Esther. Esther capítulo 5, versículo 9. Então saiu Ramã naquele dia alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Mardoqueu à porta do rei e que ele não se levantava, nem se movera diante dele, então Ramã se encheu de furor contra Mardoqueu. Então Ramã, aqui nesse momento, ele teve que conter a sua ira, mas ele precisava de alguma forma desabafar. A Esther, capítulo 5, versículo 10 a 14, diz assim: Ramã, porém, se refreou e foi para sua casa, e enviou, e mandou vir os seus amigos, e Zeres, sua mulher. E contou-lhes Ramã a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Ramã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disseram Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho pareceu bem a Ramã, e mandou fazer a forca. Então Ramã foi dormir com tudo planejado, já estava tudo na cabeça dele o que ele ia fazer. Ele ia falar com o rei, ia fazer a forca, Mardoqueu ia ser enforcado e ele já ia ficar tranquilo. Mas nessa noite Assuero acabou perdendo sono. Esther capítulo 6, versículo 1. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. Aí vem o subtópico 2 que fala forca ou honra. Então, enquanto Mardoqueu dormia, 2 pessoas planejavam seu futuro. Ramã lhe preparou uma forca, Assuero um dia de honra. O que iria prevalecer? Me fala, será que Ramã ou será que Assuero? Será que a forca ou será que a honra iria prevalecer? Então, querendo ou não, o que as outras pessoas pensam e fazem podem produzir consequências nas nossas vidas, na minha e na sua vida. Então a ética cristã, ela nos ensina quanto são essenciais os relacionamentos e como Deus trabalha através dele. Então se você ler Efésios capítulo 6, versículos de 4 em diante ali, vai falar sobre relacionamento de pais com filhos, filhos com pais, de marido com esposa, esposa com marido, vai falar de servo com senhor, senhor com servo, vai falar de vários tipos de relacionamentos ali. Então o Novo Testamento ele possui inúmeros, ou seja, muitos versículos com a expressão uns aos outros. Está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, Tiago, capítulo 5, versículo 16, e João, capítulo 13, versículo 34, que nós faremos a leitura aqui. Um novo mandamento vos dou, olha só, que ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, novamente, a frase aqui, a expressão uns aos outros, que uns aos outros vos ameis. Então, coisas boas, também coisas ruins, elas podem nos alcançar. Elas podem ser vindas de pessoas que nos cercam, de todas as pessoas que nos cercam. Quando nós tememos a Deus, Ele intercepta o mal e faz com que as bênçãos de Deus nos alcancem. Se você quiser ver lá no Salmo 91, versos de 5 a 10, vai falar sobre isso. Mas nós vamos ler aqui em Deuteronômio 28, verso 2, que diz assim: E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor
teu Deus. Então, quer ser abençoado? Ouça a voz do Senhor, obedeça a sua palavra, você vai ser com toda certeza abençoado, porque a própria palavra é quem nos diz. O terceiro subtópico fala sobre 5 anos depois. Então, já haviam se passado cerca de 5 anos quando Mardoqueu revelou aquela conspiração de lições anteriores que nós falamos, né? Dos dois, de Bigtan e Teres, os dois servos, os dois soldados do rei que tentaram contra a vida dele. Já fazia 5 anos isso aí, dessa conspiração. Então, tudo ficou aparentemente esquecido. Mas Esther capítulo 6, versículo 1, repetindo o versículo que nós já lemos anteriormente, diz assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. Então, com certeza eram muitos relatos que estavam escritos naquele livro das crônicas. Agora, pensa bem, só esse Assuero já estava lá há cerca de 13 anos no trono. Então, agora, a coincidência, né? Muitos vão falar que é coincidência, mas a providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu. Imagine, um livro de crônicas, tudo que acontece no reino é escrito nesse livro, e fazia 5 anos já que tinha acontecido esse fato de Mardoqueu ter denunciado a conspiração contra o rei, e justamente o livro é aberto nesse local onde está essa conspiração. Olha só, é coincidência, não é? Não, é providência de Deus. Romanos 8, 28 vai falar assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. O resumo desse tópico diz que numa noite em que o sono fugiu do rei, o sono do rei fugiu, Deus o fez lembrar da boa ação de Mardoqueu. O segundo tópico fala sobre Ramã é chamado para honrar Mardoqueu. Primeiro subtópico, um ato de justiça. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e que recompensa Mardoqueu havia recebido. A Esther capítulo 6, versículo 3 diz assim, coisa nenhuma se lhe fez. Eles responderam para ele, não fez nada. Delatou uma conspiração, denunciou uma conspiração, ninguém fez nada, não teve nenhum benefício com isso. Então ele estava esquecido, aparentemente. Então a maneira direta, como se referiu ao nome de Mardoqueu, ou seja, como o rei falou sobre Mardoqueu, significa ou demonstra que ele conhecia Mardoqueu bem, mesmo porque era servo dele e ficava sempre na porta do rei. Então logo ele se interessou em recompensá-lo, mas ainda não sabia como fazer. Então Ramã, que estava no pátio exterior do palácio, e buscava a oportunidade para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu. Ele estava lá, só esperando o momento. Mesmo porque, vocês se lembram, ele não podia adentrar no paço real. Por quê? Porque se ele adentrasse, ele poderia morrer. Se o rei não desse autorização para ele, poderia morrer. Então ele ficava lá no pátio exterior, aguardando que o rei visse e mandasse chamá-lo. Gênesis capítulo 50, versículo 20, vai falar assim, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Então, por mais que as pessoas pensem em fazer o mal para nós, Deus ele transforma esse mal em bem. E aí vem o segundo subtópico, que fala sobre presunção e autoconfiança. Então Ramã ele entrou em êxtase com a proposta do rei, né? Ele adentrou na presença do rei, né? Se você continuar lendo os versículos, ele vai falar que o rei falou, quem está ali fora? É Ramã que está ali. Não, pede para ele entrar. Então quando ele entrou, o rei faz uma proposta para ele. Esther capítulo 6, versículo 6. E entrando Ramã, o rei lhe disse, que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração, de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Então, olha só o pensamento do camarada. Ramã ele precisava de afagos no seu ego para ele poder sobreviver. Precisaria que massageasse o seu ego constantemente para ele continuar vivendo. Então, presumir que nós somos dignos de honra é uma das manifestações de soberba e também de orgulho. Então, sentindo sentimento esse, nutrido por quem? Lembra de quem teve esse sentimento alimentado? Isso mesmo, o diabo, Satanás. Isaías 14, versículos 13 e 14 diz, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. 14, subirei sobre as alturas das nuvens,
e serei semelhante ao Altíssimo. Então esse aqui é uma profecia, mas também faz alusão a Satanás. Então Satanás lançou na mente de Eva esse intento, esse desejo, e também constantemente ele continua lançando isso nos nossos corações, ou nos corações da humanidade de um modo geral. Gênesis capítulo 3, versículo 5 diz assim, ó: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus. Não era isso que ele queria? Então, ele queria que também, ele quer colocar isso também nos nossos corações. Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, nós devemos sempre preferir a humildade de Cristo. Lá em Filipenses 2, versículo 3, vamos pular o 4, do 5 ao 8 aqui também. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, que é a pior morte. Então nós devemos ser alimentados diariamente pela alegria do Senhor. João 15:11, tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo, seja total. O terceiro subtópico fala sobre o devido lugar da honra. Então Esther 6,6 diz assim: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Essa era a pergunta do rei. Ele queria saber, como ele não sabia como honrar Mardoqueu, então ele perguntou para Ramã: como que eu vou fazer para honrar uma pessoa que a honra dele está me agradando? Então Ramã ele sugeriu que esse homem fosse, primeiro, vestido com as vestes real. Segundo, que ele montasse o cavalo do rei. Terceiro, que ele recebesse a coroa real. E quarto, que ele fosse conduzido por um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, ou seja, o príncipe mais importante do rei. E quinto, ainda tinha que ter uma proclamação pública. Desculpe, assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Isso tudo que eu estou falando para você está lá em Esther capítulo 6, versículos 7, 8 e 9, tá? Então o rei, ele acatou imediatamente essa sugestão. Ramã deu a sugestão, o rei já acatou ela. Não, vamos lá, Esther capítulo 6, versículo 10 e 11. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, olha só, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e bastante atenção aqui, coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste, ou seja, tudo que você falou, vai lá e faz com ele, mesmo porque você é o príncipe mais honrado, não é isso? Então se ele é o príncipe mais honrado, não era essa pessoa que ele tinha falado que tinha que fazer, então ele mesmo vai fazer. Versículo 11, e Ramã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Aquele que queria pedir a cabeça do cidadão, agora está carregando ele a cavalo e falando sobre a honra dele. Então, ele pensou que ele estaria montado no cavalo, mas ele foi puxando o cavalo. Ainda bem que ele não foi o cavalo carregando nas costas, né? Então, nós devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Agora, quando nós nos incomodamos com isso, pode ser uma expressão de orgulho. 1 de Pedro 2,17 diz assim, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Então, honrar é diferente de bajular. E honrar agrada a Deus, bajular já não agrada, né? Então é preciso lembrar sempre que honra não se exige. Eu não tenho que exigir honra, ela se recebe com humildade. Se você for honrado, receba com humildade e dê glória a Deus por isso. Então, mesmo com toda a honra recebida, olha só, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Então, terminou de passear de cavalo, de ser honrado publicamente. O que aconteceu? Ele voltou lá para a porta do rei, para o seu lugar de origem, de onde ele nunca saiu, onde ele sempre esteve trabalhando, onde ele sempre esteve presente. Pode ser onde é que está isso? Esther capítulo 6, versículo 12. Então, é preciso manter os pés no chão. O resumo desse tópico diz que o rei chama Ramã para honrar Mardoqueu. Aí vem o terceiro tópico que fala sobre a síndrome de imperador. Primeiro subtópico, a soberba de Ramã. Então, quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Ramã revelou ter a síndrome do imperador. Então, Esther 6,8 diz assim, ele queria a roupa do rei,
o cavalo do rei e a coroa do rei. Então, atualmente, tem sido assim intensificado, tem crescido bastante em crianças, em adolescentes, essa síndrome do imperador. Eles são egocêntricos, ou seja, só pensam em si próprios. Eles reinam dentro e fora de casa. Eles ditam as regras, ou pelo menos querem ditar as regras, e exigem o que querem. Não é pedir, não é desejar, é exigir. Então, sem correção, os filhos podem crescer como um Ramã, cheios de soberba e também de presunção. Olha o que diz Provérbios 23, 13 e 14. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. 14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Quer que seu filho vá para o céu? Então, discipline o seu filho, cuide do seu filho. Se necessário for, use a vara. Isso aqui é no sentido literal. Use a vara se for necessário. Se não for, simplesmente discipline. Mas você vai livrar a alma dele do inferno. E também vai se livrar de passar vergonha. Provérbios 29, 15. A vara e a repreensão dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Tá vendo só o que ele diz assim? Então é para preservar você mesmo e também a saúde mental, física e espiritual dos nossos filhos. Então Deus ele quer nos dar famílias saudáveis. Você pode ler o Salmo 127, o Salmo 128, mas só que nós temos o nosso papel como pais para cumprir. Precisamos cumprir a nossa parte. Deus quer que a nossa família seja saudável? Sim, mas nós precisamos cumprir a nossa parte. Hebreus 12, do 7 ao 9 vai dizer assim, se suportais a correção, está falando de nós agora, né? Deus os trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Então, peraí. Deus corrige os seus filhos, nós temos que corrigir os nossos filhos. Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Peraí, então se você é filho, você vai ser disciplinado, você vai ser corrigido. Se você não está sendo corrigido, não está sendo disciplinado, é porque não é filho, é porque é bastardo. Deus vai corrigir os filhos dele, o filho dos outros, os outros que corrijam. Olha só. Mas além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, se nós obedecemos, respeitamos, honramos, reverenciamos os nossos pais aqui, físicos, de sangue, não faremos muito mais ao Pai dos pais, ao Deus, ao Pai dos Espíritos, ao Pai de todos, ao Deus Todo-Poderoso? É isso que nós precisamos fazer. Respeitar, honrar, reverenciar e cumprir o que manda na sua palavra, o que ordena a sua palavra. Segundo subtópico, um mau prenúncio. Então Ramã chegou em casa arrasado, ele esperava uma palavra de consolo, mas olha só o que veio para ele, uma sentença. Esther capítulo 6, versículo 13. Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairá perante ele. Então os judeus eles já haviam sobrevivido a muitos sofrimentos, a muitas ameaças. Então agora nesse momento aqui o que estava acontecendo? Era um mau prenúncio contra Ramã. Então o resumo desse tópico vai dizer que a soberba de Ramã revelou a síndrome de imperador que pode danificar traços da personalidade. A conclusão da nossa lição diz que muita coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Então, nosso Deus ele é grande, nosso Deus ele é poderoso. Nós é que perdemos muito tempo fazendo o que ele não nos ordenou fazer, o que ele não nos disse para fazer. É um ativismo religioso tão grande, tem crescido tanto, e Deus fala assim, não é isso que eu quero que você faça, mas nós estamos fazendo, nós continuamos teimando. O que vai acontecer? Vamos ser disciplinados. Então se às vezes nós somos disciplinados porque estamos fazendo alguma coisa errada, mas nós podemos ser disciplinados por estar fazendo alguma coisa que não era para nós fazermos também. Presta muita atenção nisso aí. Então descubra o que Deus quer que você faça e faça aquilo que Deus quer que você faça. Eu preciso fazer aquilo que Deus quer que eu faça, e você também da mesma forma. Então o segredo é confiar no Senhor, viver com humildade, fazendo a sua vontade. Fazendo a vontade dele, não é a minha, não é a sua não, fazendo a vontade dele. Então ele permanece no controle e sempre age
no momento certo. Deus sempre vem, Ele não chega adiantado, Ele não chega atrasado, Ele chega sempre no momento certo. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Você quer saber o desfecho dessa história? A próxima aula vai falar o que vai acontecer com Ramã, com Mardoqueu, tá ok? Você vai descobrir tudo isso aí, amém? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, as suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.